Olá, vamos retomar aqui. Agora a gente vai é, trabalhar a segunda parte, né, da nossa aula de hoje. Eu quero compartilhar com vocês aqui para a gente poder verificar aqui alguns pontos que são importantíssimos quando a gente trata da questão da ética, né? E, em particular, a questão é, sobre a transformação da vida cristã, né? Esse tema ele é extremamente importante, evidente, né? Porque a questão da ética cristã, ela só é possível a partir de uma transformação interior, né? Então, não pode ser uma coisa apenas de aparência, não pode ser um discurso, uma narrativa, simplesmente. Então, a ética cristã, ela na realidade, ela tem que, embrionariamente, né, ela tem que nascer dentro desse novo sujeito, né? Então, não dá para separar essas coisas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que a ética cristã ela nasce da transformação interior. Então, se não houver esse nascimento, se não houver, assim como Jesus Cristo, né, quando ele foi procurado por Nicodemos, né, aquele, aquela pessoa importante, aquele mestre da lei lá da sinagoga, Nicodemos procurou o Senhor Jesus Cristo lá no Evangelho de João e ele queria tirar algumas questões, ele queria algumas respostas de alguns questionamentos que ele trazia com ele. E, e nesse contato com o Senhor Jesus Cristo, nesse diálogo que Jesus trava com Nicodemos ali a partir da perspectiva, aliás, só João, né? Não é a perspectiva de João. Só João trata desse diálogo entre Jesus e o mestre da lei. E ele não entendeu sobre esse novo nascimento. Ele não entendeu sobre essa transformação. Aquilo que aqui eu coloco em Romanos capítulo 12 versículo 2, né, a gente precisa mudar a nossa mente. A gente precisa ter uma mudança de sentido. Então, essa mudança radical de sentido é o que leva você, é o que lança você para uma vida diferenciada. Então, nesse encontro com o Senhor Jesus Cristo, esse encontro que todos nós tivemos com o Senhor Jesus, ele necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que provocar em mim uma mudança, uma transformação. Então, por isso que a fé cristã, ela não propõe uma mudança apenas comportamental. É mais do que comportamental. O comportamental tem que estar ligado aos nossos próprios sentimentos, pensamentos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós de fato somos. Então, a fé cristã, ela propõe uma transformação holística, integral, inteira desse sujeito, desse indivíduo. Então, essa transformação, conforme a gente encontra em Romanos 12, 2. Então, ela fala de uma mudança, é uma mudança de mentalidade. Então, o que isso significa, uma mudança de mentalidade? É a forma como você passa a ver as coisas. É como você olha para você mesmo, né? E você entende que você é um pecador, que você é uma pessoa que necessita da misericórdia, da graça de Deus, que esse movimento salvífico de Deus se deu, primeiramente, como um movimento de Deus para conosco, não é? Então, Deus deu esse primeiro passo ao nosso encontro através de Jesus Cristo. Então, quando a gente aceita e responde afirmativamente para Ele, aceitando esse encontro, aceitando esse Cristo, entendendo pela fé, compreendendo pela fé, né? Recebendo pela fé, isso provoca em nós uma mudança de mente, né? Por isso que a palavra aqui, a palavra-chave que eu quero deixar aqui é metanoia,
metanoia. Noia é mente, né? E meta é uma mudança radical desta mente, né? É uma outra mente, é uma transformação dessa mente. Então, a palavra que é essa, é metanoia. Então, quando a gente fala de uma ética cristã que nasce de uma transformação interior, é que ela passa por um processo de metanoia, um processo, é uma guinada que você dá na sua vida. Você vinha até aqui por esse caminho, de repente, o seu sentido de vida muda completamente. Esse sentido novo, radicalizado agora, na pessoa de Jesus Cristo, te lança para esta vida em transformação. Então, a mentalidade mudada, é evidente que mudam os princípios, mudam os valores, mudam os desejos, mudam as atitudes, mudam os comportamentos, porque esta mentalidade se refere especificamente à sua, ao seu modo de se ver agora e ver fora de você mesmo. Então, nós temos aqui uma mudança de mentalidade. É exatamente isso. E quando a gente avança um pouquinho, você pode acompanhar comigo aqui, porque o apóstolo Paulo, ele constantemente está falando sobre isso, ele está falando sobre comportamento, ele está falando sobre atitude, ele está falando sobre uma nova forma de você ver a vida, de você experimentar, né, essa ação de Deus através do seu Santo Espírito, né, na sua própria existência, na sua própria vida. A bem da verdade, é, nós fazemos isso não é porque somos bons, somos eticamente, é, a partir, de Cristo, né, perfeitos, de modo algum. Mas nós temos uma ação do Espírito Santo que nos ajuda, que nos dá o suporte, que nos auxilia, que nos dá a força, a graça necessária para que a gente possa continuar nesse processo de transformação. Então, não é um processo pontual, que é aquilo que a gente chama de conversão. Então, a conversão não se dá a receber Cristo, estou transformado, de modo algum. Isso é um processo longo e às vezes a gente passa a nossa vida toda a nossa vida cristã inteira nesse processo de mudança, de transformação, de metanoia, nesse processo em que eticamente começa a se estabelecer de dentro para fora. Então, o apóstolo Paulo, ele faz isso, né, o tempo todo nas suas cartas. O tempo todo ele vai estar considerando isso, né? O tempo todo ele vai estar falando sobre esse fruto, né, que ele vai chamar lá em Gálatas, fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 23. Ele apresenta uma lista. Então, se espera, né, da Eusébia. Eusébia é a palavra grega é, que retrata piedade, né? Eusébia é uma palavra para piedade, né? A piedade está ligado diretamente a esta questão. Aqueles que propõem a ser guiados, se deixam ser orientados pelo próprio Espírito Santo. Então, o caráter produzido pelo Espírito Santo em nós, aqui está. É o caráter, né, que é produzido na gente. Então, não sou eu sozinho, mas nessa ação do Espírito Santo na minha vida que eu me permito esta mudança, essa transformação, essa metanoia. Então, não são princípios e valores que eu acho que são os ideais, mas é aquilo que a palavra ela me orienta, me provoca, né? A palavra do Senhor é isso, ela é provocante. Ela nos leva à total nudez de nós mesmos. E a gente passa a se olhar, né, e ver vergonhosamente o nosso estado caótico, né? Então, a partir desse estado caótico, você sabe que somente Deus na sua vida, só a misericórdia de Deus na sua vida. É aquilo que Paulo fala em Romanos, né? Miserável homem que sou, né? Quem me livrará da lei do pecado? Quem me livrará dessas questões? Então, esse estado de condenação que estava sobre mim pelos meus comportamentos, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes pecaminosas, me levariam a uma condenação. Mas se o Espírito Santo está em mim, né? E se eu
E se eu respondo afirmativamente para o Espírito Santo, para Cristo, para o Espírito de Cristo, é evidente que isso começa a mudar em mim. E essa mudança é como uma árvore que tem muitos frutos, né? E cada fruto daquela árvore manifesta a qualidade da própria árvore. Então aqui Paulo fala sobre amor, alegria, paz, paciência. Ele fala aqui de 9 é, fruto do Espírito, né? Frutos do Espírito: bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas aqui compõem, de fato, o caráter produzido pelo Espírito Santo. Há amor em nós, amor sincero, real, há uma alegria, independente das circunstâncias da vida, existe paz, independente do contexto de desafios, de confrontos e conflitos que a gente vivencia, existe paciência, existe bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio em nós. Evidente que nós não temos tudo isso, mas nós precisamos construir tudo isso. O fato da gente não ter não significa que a gente pode abrir mão disso. Não posso abrir mão disso, porque isso compõe o caráter que o Espírito Santo produz em mim. Então, assim, avançando um pouco mais, a gente vai trabalhar, então, agora, o diferente disso, né? O que a gente poderia dizer agora é que existe um outro lado, né? Essa moeda, ela tem dois lados. Então, ao mesmo tempo que eu permito que esse fruto do Espírito ele venha moldar o meu caráter, e é isso, exatamente isso, né? Quando eu me permito, quando eu me deixo, né? Quando eu estou me corrigindo o tempo todo, quando o tempo todo eu estou atento a tudo que está acontecendo, nas minhas palavras, nas minhas ações, atitudes, então é evidente que, guiado pelo Espírito Santo, nesse sentido da metanoia na minha vida, é evidente que isso começa a fazer e provocar em mim uma transformação. Mas existe outro lado da moeda, que são aquelas atitudes que eu não deveria realizá-las, né? Então, essas atitudes aí a gente pode falar que são aquilo que está voltado na nossa carne, né? É o que o apóstolo Paulo ele trabalha, né? Então, por isso que há essa moeda de duas faces. De um lado, o fruto do Espírito; de outro lado, as obras da carne. E quais são? Paulo, então, dá uma segunda lista, uma lista de vícios, porque nós estamos encarcerados muitas vezes no nosso egoísmo, na inveja, na ira, na discórdia, na imoralidade. E por isso que o Espírito Santo provoca em nós uma libertação, a libertação desse egoísmo, dessa inveja, dessa ira, dessa discórdia, dessa imoralidade. Então, essa lista de vícios, essa lista de obras da carne, carne aqui não é matéria, não é isso aqui, né? Carne. Carne, a palavra é sarx, né? Ela não é o corpo em si, mas são atitudes que demonstram o quanto o Espírito Santo está longe, ou o quanto eu não permito o Espírito Santo agir na minha vida. Então, se de um lado eu tenho egoísmo, inveja, ira, discórdia, imoralidade, por aí vai, do outro lado eu preciso contra-atacar com amor, paz, mansidão, domínio próprio, todas essas ações do Espírito Santo. Aí vem aquela pergunta, né? Que é uma pergunta muito importante, né? Que a gente poderia fazer aqui, que é justamente essa pergunta, né? Qual dessas listas descreve melhor minha vida hoje? Então, qual delas? Será que é a lista do egoísmo, da inveja, da ira, da discórdia? Será que é essa lista de vícios que Paulo coloca aqui em Gálatas? Né? Ou será que é amor, paz, mansidão, domínio próprio? Né? Então a gente tem que estar o tempo todo fazendo essa reflexão, porque essa é uma reflexão interna, é uma reflexão do nosso interior. Agora eu entro aqui no outro tema, que é ética da integridade, né? Porque é um ponto, sim, fundamental, né? O quanto o quanto há integridade em mim, né, nas coisas que eu faço, né? Eu não posso ser uma pessoa de duas caras. Eu não posso ser uma pessoa que na igreja eu sou um bom servo, um bom obreiro,
e fora da igreja eu sou um canalha, um cafajeste, não respeito ninguém, na minha família, misericórdia, no meu trabalho, é terrível. Eu não posso agir assim, eu não posso ser assim, de modo algum. Então, a gente falou isso na outra aula. Tem que haver essa consonância, tem que haver essa harmonização. Então, quando a gente trata de ética cristã, a gente está tratando desse todo, dessa coisa que a gente já falou, na primeira parte. Essa coisa integral, essa coisa inteira. Então, isso é muito importante. Então, por isso que essa integralidade, ela de fato compõe aqui aquilo que eu sou, né? A minha vida, né? Ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Então, eu tenho que ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Integridade significa inteiro, por inteiro, né? Íntegro. É uma pessoa ou é uma ação ética ligada a essa pessoa. Então, íntegro é o probo, é o honrado, é o honesto, é o reto, é o incorruptível, é o justo, é o correto. Eu vou buscar isso. Eu vou buscar essa unicidade acima de tudo. Eu vou buscar essa retidão, essa incorruptibilidade. Eu vou buscar essa justiça, essa coisa correta, né? O inteiro aqui, ele é usado mais figuradamente para a questão do caráter inabalável, né? Ele é um homem íntegro, ele é um homem inteiro, ele é um homem que tem tais características. E são características éticas. É uma ética cristã de uma vida realmente transformada. Então vamos lá. Eu queria agora que a gente trabalhou um pouquinho sobre essa questão da integralidade, porque a gente não pode ser ora uma coisa, ora outra, né? Eu não posso ser à vista dos outros, ser todo bonitinho, né? Mas quando eu estou sozinho, como está a minha vida? E isso que é importante, que a gente tem que pensar em termos de caráter. Isso que é importante em termos éticos. Ah, porque lá eu estou longe, as pessoas não sabem, então eu faço isso, faço aquilo. Eu não estou falando nem de questões imorais, eu estou falando realmente de questões éticas. Diante da vida, diante das questões da vida, como é o meu comportamento? Será que o meu comportamento está baseado, é, de fato, naquilo que eu acredito? E naquilo que eu busco para mim mesmo, internamente, interiormente. Então, são os desafios para a nossa vida. Então, a pergunta é: como agir cristamente diante das fake news? E é o que mais temos hoje, né? A gente está aí, daqui a pouco é período de eleição e a gente vai estar o tempo todo aí sendo bombardeado de fake news, independente de uma questão partidária, ideológica, seja o que for. E a gente tem que ter a gente tem que ter assim, a gente não pode a gente não pode engrossar o caldo das mentiras, a gente não pode, mesmo que seja algo que está longe daquilo do que eu acredito, mas eu não posso engrossar esse caldo. Então, eu tenho que ter cuidado no WhatsApp, nas notícias, nas informações e que eu vou repassando sem saber se de fato aquilo é verdadeiro ou é uma mentira. Então, assim, a gente já vivenciou isso lá atrás e a gente está sendo bombardeado, é uma verdadeira bomba atômica de fake news, né? Uma irradiação, sabe, que não tem esse ou aquele que não sofra, né, as consequências dessas informações e boa parte delas inverídicas. Comentários agressivos nas redes sociais, né? Aquelas pequenas corrupções. Ah, qual o probleminha, né? Não tem nada demais, é um jeitinho brasileiro. Não, não tem esse negócio de jeitinho brasileiro, não. Ah, todo mundo faz, né? Porque todo mundo faz, eu faço também. Não, não é assim. Então, eu tenho que estar atento a essas questões, esses conflitos interpessoais. O que depender de mim, eu não tenho que botar lenha na fogueira. Não, eu sou um pacificador. Jesus Cristo falou isso lá no Sermão da Montanha: bem-aventurado vós, os pacificadores, como ele. Então, às vezes a gente está ali e tá doido que o circo pegue fogo. A gente está doido para botar fogo no parquinho. A gente
E isso não é eticamente correto. Isso é falta de caráter. Então, a gente tem que pensar sobre essas questões. E essa aula ela é importante porque ela me chama a essa integralidade. Né? Eu não posso ser meia sola, né? Na igreja, levanto as mãos, adoro o Senhor, louvo o Senhor, te amo, Senhor, não sei o quê. E quando eu estou com o outro, misericórdia. Não posso me levar pelas pequenas corrupções, e nem pelas médias corrupções, e nem pelas grandes tentações. Não posso me levar por isso. Eu tenho que o tempo todo estar brigando, lutando. Eu tenho que me esforçar, né? Por entrar por esta porta, porque ela é estreita, e é estreita mesmo. É aquela porta larga, espaçosa, né? Beleza, tudo bem, tudo certo. Né? Você pode desejar o mal, você pode fazer o mal para o outro. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem problema. Tem problema sim. É minha vida, minha integridade, são as minhas atitudes, as minhas ações, e elas pesam nessa balança. Então, competição profissional, né? Absurdo, absurdo. Pessoas que são servos do Senhor e no ambiente profissional tá puxando o tapete de alguém. Misericórdia. Ô Senhor, tenha compaixão de todos nós. Então, essas exposições das redes sociais. Então, a discussão aqui é o seguinte: o que Jesus faria nessas situações? O que Jesus faria no meu lugar? Em relação às fake news, aos comentários agressivos, às pequenas corrupções, aos conflitos interpessoais, à competição profissional, seja o que for, o que Jesus faria no meu lugar? Então, eu preciso estar atento a essas questões, porque estamos falando de questões éticas, estamos falando de coisas que são fundamentais, coisas que são importantíssimas, e a gente não pode abrir mão, de modo algum, dessas questões. A gente não pode, tem nada a ver. Não, a gente não pode trabalhar desta maneira. Olha só, autoavaliação do caráter. Eu queria que você fizesse isso, sinceramente. Vamos fazer isso. Vamos avaliar a nossa caminhada. Pontue de 1 a 5. Aí você vai colocar de honestidade, né? Aí você é uma autoavaliação, tá? Você vai fazer essa autoanálise. De 1 a 5, o quanto você é honesto, o quanto você é paciente, o quanto você tem a capacidade de perdoar, o quanto você tem um domínio próprio, o quanto você tem um amor ao próximo, a sua vida devocional. Qual área precisa de maior crescimento? Verifique isso, faça essa análise, coloca lá, pontue, pega lá um papel e coloque de honestidade 1 a 5, 3, 4, 5, paciência, 1, 2. Vai colocando isso, perdão, a capacidade de perdoar o outro, 3, 2, 0. Não sei. Cada um que vai fazer a sua própria análise, cada um que vai fazer aquilo que tentar entender a sua própria vida, né? Então a santificação, ela entra nesse caminho, porque ele é um processo. Porque a santificação me leva a ser muito semelhante a Cristo. Porque eu sou cristão. Que coisa é essa que eu sou cristão, mas eu estou tão distante dele? Não pode. Então, o que é santificação? É processo contínuo, aquilo que eu falei para vocês. É a conversão, é a transformação. E ela ocorre, não é pontualmente, não, mas ela ocorre durante toda a minha caminhada de vida cristã. Eu preciso aprender e cada vez eu tenho que estar buscando isso. E essa obra da santificação não é minha, é do Espírito Santo na minha vida e eu me permito a isso. E o resultado, evidentemente, vai estar ligado diretamente, proporcionalmente à minha cooperação, né? Aquilo que eu me permito, né? É ser desconstruído para ser construído novamente. Paulo falou, somos transformados de glória em glória, em 2 Coríntios 3,18. Então, qual é o objetivo? Ter o caráter de Cristo. Esse é o objetivo. Então, para concluir, os princípios fundamentais. A ética cristã, ela começa no coração. O caráter, ele é mais importante que a aparência. O fruto do espírito revela uma maturidade, um crescimento espiritual. Integridade é coerência entre fé e prática, entre teoria e ação, atitude. O cristão é chamado a refletir Cristo em todas as áreas da sua vida. Ele precisa ser o pequeno Cristo, ele precisa ter o caráter de Cristo, né? E ele tem que buscar isso na sua vida. Eu deixo aqui uma avaliação para vocês dessa aula 2. São duas perguntas. A primeira, qual é a principal diferença entre reputação e caráter? Aí tem aqui 4 possíveis respostas. Depois você responde esta e a segunda pergunta, segundo Gálatas 5, 22, 23.
Qual das opções abaixo faz parte do fruto do Espírito? Fácil, fácil. Você responde e manda para o meu privado. A cada aula, eu vou deixar sempre duas perguntas. E ao total teremos 8 perguntas e já vai ser a avaliação de todos vocês. Que Deus abençoe. Até terça-feira que vem, se Deus permitir. Uma boa noite, fica com o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Busque esse caráter, busque essa ética cada vez mais. Nós precisamos, né? Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Ok? Uma boa noite para você, um excelente dia para você, você que vai assistir esse vídeo posteriormente. Preste bastante atenção em tudo isso e a gente se vê na próxima aula. Deus te abençoe.